Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, internautas de todos os cantos e recantos, esteja você aonde estiver, boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu aqui, como sempre, feliz da vida por estar de novo com vocês nesse nosso encontro de todas as quintas-feiras. E hoje, muito mais feliz por estar aqui com uma amiga sensacional, que eu costumo dizer o seguinte: a vida tem sido uma verdadeira mãe para mim. Tem colocado no meu caminho verdadeiros mestres que têm me ajudado bastante. E a nossa convidada de hoje, aqui no nosso encontro, é uma dessas mestres. Eu já gravei com ela, ela já me dirigiu, eu aprendi muita coisa. E nós vamos ter o prazer de recebê-la aqui hoje, conversar com ela, saber o que ela anda fazendo, o que ela anda aprontando nas artes cênicas. Com vocês, Sandra Camilo. Boa noite, Sandra Camilo. Boa noite para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada mesmo pelo convite. É um prazer muito grande. E vamos para o nosso bate-papo com vocês. O prazer é todo meu, viu, mestra? Há muito tempo que eu queria trazer você para o meu programa, né? Já na outra estação eu já imaginava você no meu programa, porque eu tenho um grande carinho por você. Aprendi muita coisa em algumas coisas que nós fizemos junto, algum trabalho, e valeu bastante, eu aprendi bastante. Ô Sandra, você é uma moça ainda muito jovem e tal. Quando é que começou esse interesse pelas artes cênicas, teatro, cinema? Como é que foi isso? De criança? Como é que foi? Conta pra gente. De criança. Na verdade, a gente sempre tem alguém que leva, né? Como a maioria dos artistas. Eu comecei como artista, hoje eu estou na produção, mas comecei como artista. Tinha 9 anos, comecei também atuando em teatro de escola, em um festival de teatro. Um diretor me convidou para participar de um espetáculo. Eu entrei no Proof de Fantasminha. Entrei com 9 anos de idade e saí com 16. Foi quando eu quando eu conheci a publicidade, conheci o cinema, fui me encantando por outras áreas ainda na arte e fui experimentando. Nas artes cênicas, você tem algum mestre de preferência? Frequentou algum curso desses tradicionais? Como é que foi o seu início, a sua profissionalização? Na arte cênica eu tenho um curso sim que foi muito... Eu fiz vários, não que esse foi mais importante que os outros, mas foi um que eu aprendi muito porque eu precisava me controlar mais, que foi o Antônio Filho. Então, assim, estudar com Antônio Filho eu aprendi muito. O ator, para entrar no CPT, ele tem que estudar, ele tem que estar preparado. E mesmo assim, ele escuta em todos os encontros que falta muito ainda para ser um ator. E aquilo de lá me estimulou bastante a estudar cada vez mais. E a concorrência lá é difícil para entrar, né? Porque às vezes tem 800 mil candidatos para 15, 20 vagas, não é? Sim, eu lembro que a primeira vez, eu não passei na primeira vez não. Na primeira vez eu cometi um grande erro. Eu convidei um ator já renomado para participar fazer comigo o teste. E ele odiou, né? E ele tem essas coisas de não gostar disso, não gostar daquilo. E ele falou, ano que vem você volte sozinha. Porque quem sabe você passa sozinha. Ele esqueceu o texto, o ator esqueceu tudo. Ele não falava nada. E mesmo no improviso, eu fui tentando no improviso, mas não passei. No segundo ano eu fui sozinha com monólogo. E graças a Deus entrei. E é verdade que o Antônio é linha dura, assim, é exigente, ele pega pesado com a gente. Ele é cruel. É verdade isso? Ele é muito cruel. Ah, você estudou o texto? É mesmo? Estudou? É assim, não parece. Então amanhã você estuda mais e faz direito. Então tem umas coisas assim, mas eu acho que esse método dele machuca muita gente, mas no meu caso, como na época eu tinha saí de casa muito jovem, para mim foi muito bom. Levar várias pedradas, assim, diversas vezes, porque isso aí ajudou a colocar o pé no chão e saber se realmente era aquilo que eu queria.
Eu acho que isso também faz com que aqueles que entram por algum tipo de ilusão ou por causa da sedução da profissão, acabam saindo, não vão aguentar um curso pesado, um curso firme. Agora, aqueles que concluem o curso realmente saem com uma bagagem muito grande, não sai? Com certeza sai. O mais interessante disso é da pessoa entrar e levar essas cacetadas, como tem outros cursos também, que às vezes a pessoa entra com aquela ilusão de amanhã eu vou estar na novela das 8, ou amanhã eu serei a próxima estrela dos filmes nacionais. É legal isso daí, não todo mundo tem que dar uma cacetada, mas é legal colocar o pé da pessoa no chão, porque ela sai daquela ilusão de viver de fantasia, de querer ser elogiado todos os dias, sabe? Que, nossa, você é maravilhoso, você é um excelente ator. Não fica esperando elogios, não fica esperando bandeiras, trabalha, estuda, que chega lá. Trabalho não vai faltar. Eu costumo, em cada programa, celebrar com o meu convidado. Vamos tomar um pouco de vinho? Saúde. Saúde, certo? sempre. Amigos internautas, é o seguinte, olha, eu quero que vocês participem. A Sandra está aqui para a gente conversando nesse bate-papo nosso, informal e tal, para responder as perguntas de vocês. Aí no cantinho direito do computador, tem lugar para você aí colocar o seu e-mail e tal e mandar o seu recado, fazer a sua pergunta aqui para a Sandra, tá bom? Eu espero isso de vocês. Vamos participar, tá legal? Eu vou rogar uma praga em quem não participar, hein? Estou falando. Ô Sandra, e você acha que você escolheu a arte ou de repente a arte escolheu você? Foi uma coisa assim meio como você fosse levado a trilhar essa profissão, essa carreira de atriz, diretora, com uma opção mesmo, clara, consciente, ou você foi sendo induzida, foi sendo levada para o meio artístico? Não, eu não fui induzida não. Eu falo isso porque eu já tive outros trabalhos, já trabalhei em banco, já trabalhei em advocacia, já trabalhei com meu pai que é decorador, já trabalhei... Eu tive diversos trabalhos, eu trabalhei em outras áreas, trabalhei em áreas de eventos também. Eu fui experimentando assim e eu sempre penso, eu acho que a maioria sempre pensa, né? Eu vou parar. Essa é a minha última produção, deu muita dor de cabeça. Olha, eu prometo, daqui a 6 meses eu acabo com isso. Mas daqui a 6 meses a gente está de novo com a cabeça em outro projeto, mergulhado naquilo. Eu experimentei vários, tive vontade. Eu sou filha de artista, meus pais falam que não são, mas eu considero que eles são. A minha mãe é designer em joia, meu pai é decorador e compositor. Então, assim, eu considero que eu sou filha de artista. Então, por mais que eu fuja disso daí, eu acabo... É meio genético a coisa. Então você acaba estando ali. Eu gosto do que eu faço. Eu acho que talvez eu esteja ainda no mercado pelo fato de eu ter começado atuando e conheci, né, todas as outras áreas que estão atrás das câmeras, desde carregar os cabos, né, de servir o cafezinho, de arrumar o cabelo, de fazer a maquiagem, como você mesmo viu, que em algumas produções, se não tem, tudo bem, vai você mesmo, a gente acaba fazendo o que tem que fazer. Estudei artes dramática, foi minha primeira formação, estudei audiovisual, me formei agora em fevereiro em publicidade e propaganda, fiz rádio. Então eu fui experimentando, eu trabalhei com dublagem, trabalhei como locutora, trabalhei como dublê de ação, fiz diversos filmes, inclusive deles, fiz 3 filmes americanos. Fui experimentando mesmo, trabalhei na TV tanto... Fiquei num programa como dublê durante 4 anos no SBT. Fui trabalhando assim, em área e vendo o que eu gosto. Eu descobri que eu sou muito mais feliz na produção, mas não na produção em si, assim. Eu gosto muito de escrever, né? Às vezes a pessoa fala, você escreve por obrigação. Você é roteirista também agora. Eu sou roteirista. Eu escrevo textos comerciais, né? Então é assim, atualmente eu tenho um agente em Los Angeles e eu escrevo texto comercial. Então, ou às vezes o texto chega para poder dar um final na história, né? Nem sempre eu posso assinar aquele roteiro porque às vezes ele não é meu, então você não paga para finalizar aquela história. Ou a pessoa manda só o plot, um sinopse, e eu escrevo aquela história
vendendo aquela ideia, eu estou vendendo, estou recebendo por aquilo. Ou escrevo, tenho muitos roteiros, todos os dias eu não consigo escrever um roteiro só em uma só vez. Então hoje, se eu estou no escritório, eu escrevo a parte de um, lá da minha caixinha, escrevo em casa outros, tenho muitos cadernos, eu tenho cadernos em todos os cômodos da casa. Aliás, os seus projetos antigos, curta-metragem, essas coisas, todos os roteiros eram seus, né? Todos. Eu já dirigi outros roteiros também, até no teatro agora eu vou dirigir 2 roteiros que não são meus. Um você conhece, que é o do Oscar Calixto, né, um espetáculo com texto dele. Os atores são aqui de São Paulo. E um da Suzana Bernardes, que é atriz, o texto é dela, é uma comédia. Ela está em um outro espetáculo comigo. Então assim, eu dirijo, trabalho roteiros de outros profissionais, como eu escrevo para outros profissionais trabalharem com aquele roteiro. Você falou que participou de 3 filmes internacionais. Pode falar alguma coisa, pelo menos de um, assim, que você ficou, marcou, foi um bom trabalho? Olha, eu acho que foi um bom trabalho, né? Trabalhar como dublê foi uma experiência trágica, né? Não recomendo para ninguém, principalmente aqui no Brasil, que os coordenadores, os responsáveis acabam ficando com mais de 50% do que você recebe e você fica com todo o risco de morte, que falam que não acontece, mas acontece. Eu tive amigos que ficaram deficientes. Então, assim, é complicado. Você não tem seguro de morte, você não tem seguro saúde. Então, você vai fazer uma cena hoje, se você se quebrou, amanhã você não vai comer, porque você só vai ganhar aquele cachê daquela cena que você fez. O dublê teria que ter toda uma garantia de vida, uma continuidade de rendimento, né? Porque, de repente, pode sofrer um acidente. Pode ser a última cena, que não seja complicado, mas ele pode perder um mês de trabalho, né? Quebrar uma perna, quebrar um braço, ele pode acontecer a qualquer momento e tal. E aqui me parece que a coisa não funciona bem assim, né? Não funciona, infelizmente não. Mas eu aprendi bastante. Mas a experiência foi boa para você? Foi muito bom, porque hoje o meu agente, como roteirista, foi de uma dessas produções. Ele me conheceu como dublê. Nós acabamos fazendo um filme juntos aqui. Eu atuei no filme como atriz com cenas de ação. Então tinha queda de altura, tinha rolamento, capotamento, corpo em chama. E eu tive essa oportunidade de hoje escrever para um dos empresários dele. Então eu acho que foi muito válido, porque a gente sempre acaba conhecendo, né, pessoas e mais pessoas em todas as produções. Eu participo de várias produções independentes, às vezes produção com verbas, a maioria das vezes não, ou aquela que está se empurrando mesmo, né? Mas eu acho que tudo é válido, porque se você está ali como um profissional, né, vai surgir a oportunidade. Se não for aquela hora que a oportunidade chegou, você não está fazendo exatamente o que você queria, mas pode ter certeza que alguém dali que te viu trabalhando vai lembrar de você num momento que vai ser muito importante para sua carreira. Por isso que uma boa dica é sempre procure fazer o melhor que pode, né? Sempre. E com a melhor cabeça e com amor, porque você está sendo sempre observado, não tem? Sempre. Principalmente no nosso meio, no meio artístico, para um ator, para um produtor, para quem está trabalhando e tem que trabalhar, evidentemente, isso em qualquer profissão. Mas na nossa, você é escolhido pelos trabalhos que você vai fazendo. Então, né? O bom profissional, ele vai ser sempre marcado. Ele vai ser sempre marcado. Pode ser que nem todas as pessoas da produção vão lembrar de você, mas pode ter certeza que sempre vai ter alguém que não vai te esquecer. Sandra, eu queria pedir para você licença para fazer um brinde para uma outra pessoa. Posso fazer isso? Claro. Posso? Eu queria fazer um brinde muito especial para minha assessora, que hoje não está aqui, porque hoje é o aniversário dela. Então, olha, Priscila Velar, minha assessora, parabéns, feliz aniversário. Não estou brindando com você, mas estou brindando com a Sandra Camilo aqui. Sorte minha, né? Viu? Tudo de bom para você, feliz aniversário. Agora, na próxima quinta, não tem aniversário não, na próxima quinta eu quero você aqui trabalhando, tá legal? Um beijo para você, Priscila. Hoje eu vou te colocar numa freia o seguinte, eu quero sortear todo o programa um livro meu, né? Um exemplar do meu livro, O Viajor. Mas eu queria fazer diferente. Eu queria que os internautas respondessem uma pergunta simples,
E aquele que acertar, o primeiro que acertar a pergunta vai ganhar um livro. Mas eu vou pedir para o meu convidado fazer essa pergunta. Aí você responde, né? E aquele primeiro que responder a pergunta da minha convidada ganha o meu livro O Viajou. Ô Sandra, faz uma pergunta fácil para o cara não reclamar e tal, não sei o que, entendeu? Olha, nem tem pergunta difícil, né? Porque a pessoa já tá na internet, o Google tá ali do lado, né? Então, Ah, tá certo. Ó, vou dar um presente também, tá? Vou dar uma pergunta super fácil. Qual é o nome do personagem que o Rodrigo Santoro tá fazendo nesse novo filme dele? Fácil, fácil. Qual o nome da personagem que o Rodrigo Santoro está fazendo no filme novo dele agora? Tá pronto o filme? Tá rodando? Como é que é? Tá pronto? Tá, e tem muita matéria na internet, tá Tem facinho. muita matéria na internet. O primeiro que respondeu o nome da personagem do Rodrigo Santoro, então vai ganhar um exemplar do Viajou autografado, vai para sua casa direitinho, sem problema nenhum, tá bom? Vamos fazer as perguntas. Ô, produção, tem alguma pergunta aí ou o pessoal está dormindo hoje? Bom, e qual é o nome da moça? Quitéria. Vitória. Ô, Vitória, vou fazer essa pergunta, tá? Eu não sei se a Vitória entendeu bem, mas você participou de 3 filmes estrangeiros aqui no Brasil ou você foi fora fazer também? Foi aqui, fora eu fiz um filme italiano. Um filme italiano. Só que atuando, não fiz como dublê. Como dublê eu fiz daqui, as produções que chegaram até o país. Então, a Sandra, fora do Brasil, ela fez um filme na Itália, né? Um filme italiano, como atriz e não como dublê. Você pode falar alguma coisa dessa experiência? Foi legal? Como é que foi? Eu era muito jovem, né? Não aproveitei tanto que eu podia ter aproveitado. Claro que se fosse hoje seria totalmente diferente. Vou ter essa segunda oportunidade porque agora eu estou indo dirigir um filme de um amigo meu brasileiro que mora na Itália. E vou ter essa segunda experiência. A primeira eu não tive porque eu era adolescente, estava acompanhada com meus familiares, era uma pessoa que estava me levando. Então assim, você não tem aquela cabeça, né, que você tem hoje de, nossa, aproveitar ao máximo. Profissional mesmo. Profissional. Nem na verdade sabia se era exatamente isso que eu queria naquela época, mas a gente sempre aproveita, viu? Tá bom. O Santiago quer saber de você, Sandra, o que é que você acha do cinema brasileiro de hoje? Tem muitas produções. No Brasil, muitos produtores produzem filmes nacionais, mas nem todo filme nacional consegue ser exibido, né? Existe N burocracias para a gente conseguir chegar com uma produção no cinema. Eu falo por mim também e por diversos profissionais que produzem. São mais de 300 produções ano. Quantos filmes a gente consegue ver? É verdade. Porque você conseguir que o seu projeto seja aprovado na lei de incentivo, não é impossível. Eu diria até que é fácil. Você conseguir a captação, aí o produtor vai levar de 1 a 2 anos para conseguir essa verba. Porque quando é aprovado na lei de incentivo, muita gente acha que o governo está te dando aquela verba para você produzir. E não é isso. É um empresário que está ali trocando, né? Ele não está dando o dinheiro dele para aquela produção. Ele está trocando os impostos dele. Ao invés de dar para o governo os impostos, ele dá aquela verba para aquela produção. Só que para isso acontecer, não é uma coisa muito simples, não é uma situação simples, né? Tem sempre aqueles que são os primeiros que vão receber, porque tem os melhores contatos, né? Que tem os nomes, que são os nomes que eles acham que são comerciais, que são de atores consagrados, que com certeza é muito mais fácil você sair da sua casa para ver Rodrigo Santoro do que para ir ver o José da Silva, que você não sabe quem é. Então assim, só que nem todo produtor tem condições de pagar um cachê para um ator como esse. E nem todo produtor quer dar a cara pro seu personagem para um artista que já tem várias caras. Então assim, às vezes a gente prefere um ator que ele não deslanchou ainda. Ele é um ótimo ator. Ele não é um ator que está começando agora, não é nada disso. Mesmo que estivesse também começando, isso não significa que ele não tem talento.
Então, às vezes a gente quer um elenco neutro, para aquele personagem ter aquela cara que você imaginou. Tem muito filme bom. Eu acho que assim, os brasileiros, muitos perdem a oportunidade de ver diversos filmes maravilhosos, porque não são todos que vão ao cinema, até porque o cinema é caro, que vão aos festivais. Os festivais nacionais que acontecem aqui, né? Na realidade, os festivais é onde você tem um contato com a produção nacional mesmo. Isso, porque 90% daqueles filmes acabam não entrando em cartaz, não tem mercado, não é distribuído. Às vezes ganham vários prêmios fora do país, mas aqui nunca conseguem espaço para nada. É verdade. Flávia, eu acho que não. Eu acho que os filmes... Tá legal. Mas eu só quero, antes, completar uma coisa com a Flávia. A Flávia está perguntando por que os filmes nacionais não são premiados lá fora. Ô Flávia, antes de você responder, eu vou dizer. Eu atuei num filme chamado Sem Fio. Esse filme recebeu em Montreal, no Festival de Montreal, o prêmio de cinematografia, né? Um prêmio que representa que o filme é perfeito em cinematografia. E este filme, aqui no Brasil, ele ficou em cartaz 3 semanas em um cinema, ninguém viu. E ele não ganhou prêmio nenhum no Brasil. Concorreu em diversos festivais, não ganhou. Mas ele concorreu fora, em 1 ou 2 países, e ganhou um festival no Canadá de excelência em cinematografia. Você acha que o cinema brasileiro, a pergunta da Flávia, realmente não é considerado lá fora, não é premiado, não? É premiado sim, porque talvez não seja tão divulgado aqui os filmes que são premiados. Como o Sem Fio, que foi, é um filme que merecia ter ficado em diversas salas de cinema, muita gente perdeu a oportunidade de ver. Eu vi trechos porque tinham muitos amigos fazendo parte do elenco, inclusive você tinha uma personagem no filme, eu fiquei sabendo, foi a primeira pessoa que eu fiquei sabendo que estava. Sei que é um filme que podia ter ficado, não consegue sala porque não tinha o distribuidor certo, porque fazer um filme não é difícil, distribuir ele é quase que impossível. E muitos filmes são premiados sim fora do Brasil. Eu não considero que não tem nossos méritos, não, nós temos sim. Às vezes ele não tem inclusive o apoio para sair para fora para os festivais. Não é barato você mandar um filme para fora. Tem tudo, tem toda a documentação. Então, assim, se o produtor ele não tem um patrocínio, às vezes fala assim, nossa, mas nem se esforçou. Não é assim. Vamos dizer que cada filme que você vai mandar para fora, primeiro se for em película, a película é caríssima. Então, assim, o que o diretor vai ter que ter? Ele vai ter que ter pelo menos R$5.000 para cada filme que ele for mandar, cada cópia. Se ele conseguir um patrocínio, um copatrocínio, não é barato. Então, assim, tem muitos filmes hoje guardados em gavetas que são maravilhosos. O filme tem que ser traduzido, legendado, para sair para fora, ele pelo menos precisa estar legendado em inglês, né? Pelo menos. A dublagem não é um serviço barato também. Perfeito, Gisele. A Gisele Sanches está perguntando o que você acha da atuação do ator brasileiro. Porque, segundo ela, existe uma grande diferença de atuação entre o ator brasileiro e o ator americano. Você vê isso ou não? Como é que você vê? Você gosta da atuação do ator brasileiro? Bom, depende. De repente a gente só vê no cinema brasileiro os atores que estão atuando nas novelas. Aí é complicado, né? Tem esse título, que ator brasileiro não é bom ator no cinema, porque a gente conhece só os atores de novela. E fora do Brasil, a gente só conhece os atores que fazem cinema. Eu penso assim, que na verdade a gente tem
uma antipatia quando a gente vê em todos os filmes aquele ator que estava na novela, porque na nossa cabeça ele ainda é aquele mocinho da novela, então a gente fica pensando, não, a gente vê ele como um ator de novela. Mas aqui no Brasil nós temos a Fátima Toledo, nós temos o Luiz que preparou o Rodrigo Santoro. A Fátima Toledo, ela faz grandes preparações para cinema. Tem a Sininha de Paula. Pode prestar atenção que os atores que são preparados por esses profissionais e por diversos outros para cinema têm uma grande atuação no cinema e recebem muitos prêmios. Sim. A produtora mesmo que produziu Sem Fio, ela tem uma escola de cinema, né? Hoje, se não me engano, o Instituto Stanislavski. E a formação deles todos são formados, os professores e tal, são formados nos Estados Unidos. Então, toda a atuação é uma atuação metódica, né? Baseada no método Stanislavski, baseado nos melhores atores dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui atores bons, tanto quanto os atores americanos. Só que eles estão aí fazendo teatro, fazendo produções independentes, e a gente acaba nem conhecendo essas pessoas, porque eles não estão na mídia e tal, né? Mas aqui nós prometemos que no nosso programa nós vamos trazer esses atores, e vocês vão conhecer o trabalho deles, viu? Um beijo para você ter participado. Mas ela me proibiu de chamá-la de encrenca, não quer que eu chame mais ela de encrenca e tal. A Priscila não tem que agradecer não, tá? Na realidade, você hoje é uma parceira, é minha assessora, é minha assistente de direção no Hábito, está trabalhando bastante. Nada mais justo que seu aniversário, você ficar em casa com a sua família e a gente prestar essa simples homenagem, fazer um brindezinho para você. Um beijo para você. Você conhece a Priscila? Ela, não, a minha assessora aqui? Acredito que não. Não conhece. Pelo nome assim não, pode ser que já tenha visto, né? Mas acho que não. Conheço Priscila. O Fernando, o Fernando está perguntando o seguinte: o que você acha do método do Stanislavski e o método do Wolf Maia? Bom, eu não conheço o método do Wolf Maia. Existe diferença ou ele é metódico também, o Wolf Maia? Ele tem o método dele é baseado no Stanislavski. Eu não conheço o trabalho do Wolf Maia, nunca... Olha, para TV, né, eu não conheço, eu já fui na escola, eu já fui procurar atores lá para fazer trabalhos comigo. Eles funcionam bem, os atores do Wolf Maia. Eu não indicaria o curso do Wolf Maia para nenhum ator, né? Mas a maioria dos atores que fizeram Wolf Maia ou que estão fazendo Wolf Maia acabaram fazendo outros cursos. Muitos passaram pela Fátima, passaram pelo Antunes, passaram por diversos outros cursos, né? Eu acho que o ator não é a escola, o ator é ele, é o que ele está estudando. Não adianta você frequentar a melhor escola, eu digo a melhor escola que mais tem propaganda, que mais falam que é essa, que é aquela. Se o ator ele não se dedicar, não adianta ele numa escola de nome. Se ele realmente quiser estudar, quiser aprender, é aquilo que ele quer fazer, ele tem talento, ele tem vocação, ele tem vontade, a escola é mais um método, que é interessante ele saber. E é interessante você conhecer mais de um método. O próprio Stanislavski dizia o seguinte: aprenda todas as técnicas, mas na hora de atuar, esqueça-as, né? Entendeu? Porque na hora de atuar, a técnica está em você, você aprendeu, na hora de atuar você tem... Na realidade você não tem que atuar, você tem que vivenciar aquela personagem, né? Viver aquela personagem, trazer aquilo que você tem de dentro e jogar naquela personagem. Então a técnica na hora não vai te ajudar. Ela te ajudou antes a te formar, a tua postura, a tua voz, né? Toda a técnica que você aprendeu. Mas na hora de atuar é um novo trabalho, uma nova coisa, e você vai, né?
fazer uma coisa vivenciando e vai esquecer as técnicas na hora. Então, eu também não conheço o trabalho do Wolf Maia. Tem alguns colegas que trabalham, que fizeram curso lá, e diz que o curso é bom, mas todos os atores que eu conheço, bons, eles fazem diversos cursos. O Wolf Maia, Fátima Toledo, Macunaíma, Antunes, o cara vai, fora os workshops, fora, né? Se a pessoa quer ser realmente profissional da dramaturgia para atuar, primeiro ele tem que ter o curso de teatro. Eu acho que é o básico do artista que quer aquilo como profissão. O teatro é a base. Você tem que ter uma base. Porque se você vai procurar só um workshop, tem atores que fazem assim, curso com 10 atores, 10 diretores de TV. Aquilo não vai formar ele como ator. Workshop é uma coisa rápida. É só para você pegar uma diquinha de uma câmera, de luz, como se postar com um boom que está em cima de você, você não pode falar muito alto, não pode se mexer muito porque você tá usando um meio plano, às vezes só o close, então não adianta você ficar levantando muito sua mão porque ninguém vai saber porque você está passando a mão na frente do seu rosto. Então, a base do artista, ele tem que fazer teatro. A partir daí, ele escolhe um curso para a TV, que é interessante você conhecer a TV, o cinema e sempre o teatro. E hoje em dia, né, muitos atores querem ir para a TV, porque você ter sua cara estampada numa TV é a oportunidade de você fazer publicidade, de fazer diversos outros trabalhos. Mas o diretor de novela, atualmente, ele está indo no teatro procurar os atores, porque é um ator com base. É verdade. E o pessoal procura, todo mundo quer fazer novela, porque a novela dá aquela projeção, torna uma pessoa conhecida, e aí, mesmo que ele ganhe um cachê pequeno fazendo uma novela na Globo, na Record e tal, mas ele se projeta no mundo artístico, fica conhecido, né? Temos mais alguma pergunta? Você, Fernando, todo o pessoal que está participando, olha, beijão para vocês, muito obrigado. Alguém vai responder a pergunta? Qual o nome da personagem? Rony Rato, a Jacira. Não. Não é Rony Rato, a personagem do Rodrigo Santoro no filme novo? Como? Não. Rei dos Ratos. Não. O nome da personagem dele, não. Não. Não pode dar dica. Qual o nome do filme? Se eu falar o nome da personagem. O nome do filme é o nome da personagem. É muito fácil. Ah, não, novo filme, lá no Google. Novo filme do Rodrigo Santoro. Então vou dar uma diquinha, assim, bem fácil. Hein? A esposa dele é a Aline Moraes no filme. A esposa dele? É a Aline Moraes que faz par com ele. Jacira, né? Jacira, você por enquanto não acertou ainda, tá? Corre que dá tempo. Corre que dá tempo. Dá tempo, olha, ainda temos aqui mais 50 minutos de programa e tal. Bom, eu queria saber de você, porque eu conheci você me dirigindo em curtas-metragens, em trailer de longa-metragem. Essa passagem pelos curtas-metragens que você produziu e tal, fala um pouco sobre isso, Sandra. Cinema? Produzir, bom, eu tive diversas produções, né? Tô com 3 projetos em festivais fora, um é um documentário, 2 são longa-metragem, um está em finalização, que é a distribuição, que a gente, né, produzir é muito fácil, distribuição é bem complicado. Gosto, cinema, claro, sempre tive mais amor pelo cinema, eu acabei me apaixonando desde criança pelo cinema, pela forma natural das coisas acontecerem, fazer. Atualmente eu me dedico mesmo a escrever roteiros para cinema. Estou aí com um projeto que está nas leis de incentivo, que vai ser meu próximo longa-metragem. Tem um nome provisório, Rosas, comédia romântica, né, que é o que eu escrevo. E estou mergulhando no teatro nesse primeiro semestre. O Cauã Ribeiro diz que o nome da personagem é Helena. Parabéns. Cauã, é seu. O endereço, né, no e-mail? Ah, tá. Ó, se você for de São Paulo, você manda
no e-mail com o seu RG e retira aqui, em qualquer programa que estiver rolando aqui, você recebe e vai ser apresentado no programa. Se você não for de São Paulo, você passa o endereço que a gente manda via correio para você. Tá bom, Cauã? Cauã Ribeiro, você ganhou ou viajou. Tá certo? Parabéns. E obrigado por você ter participado. Muito obrigado. Vai adorar, viu? Eu já li. Muito Heleno, bom. então? Heleno de Freitas, legal. Jogador de futebol. É verdade, tá rolando aí. Né? Eu amei o filme, amei. Faço cabine de imprensa, né? Assisto o filme para fazer a crítica. E, sinceramente, eu não conhecia. Não conhecia a história do Heleno de Freitas, né? Eu não sou fanática por futebol, mas conheço diversas histórias de jogadores e como atualmente as verbas estão indo para projetos que estão ligados ao futebol, aos esportes, na verdade, né? Não só ao futebol. Eu adorei, como gostei também do Como Água, do Anderson Silva. Bom também. Achei que não ia gostar porque é luta, né? Mas muito pelo contrário, eu amei, né? Não é uma produção de Hollywood, né? Ele mesmo, muitas imagens foram captadas por um dos profissionais que anda com ele. Então às vezes tem até umas câmeras assim, tudo, mas é muito boa a história, a câmera nem conta, porque é muito boa. Você falou do Heleno, do Rodrigo Santoro. Você gosta da interpretação do Rodrigo Santoro? Você gosta da atuação dele, do trabalho dele? Nossa, eu gosto. Eu gosto. Porque ele é muito versátil, né? Olha, o Heleno, quem assistiu o filme vai ficar muito impressionado mesmo. Em 40 dias, eu acredito que ele perdeu mais de 10 quilos com a nutricionista, acompanhou ele tudo para perder. Tem um momento do filme que é quando ele cai mesmo, que ele usa drogas, né? Ele bebe, ele é farrento, ele é 3 vezes ao quadrado o Edmundo, né? Então, assim, não que o Edmundo usa drogas, nem sei, mas eu tô falando assim de loucura. Aquele cara que fala o que quer, mas ele tinha uma coisa, né, o Heleno, que ele jogava por amor. Isso daí hoje em dia, até ele falou na coletiva que os jogadores hoje jogam por amor mais, né, 3 milhões. Não é assim. Mas você vê o Rodrigo Santoro, né, que a mulherada ama, né, o gatinho, o galã, vê ele com aqueles dentes todos acabados, com aquela magreza doentia, sabe? É muito impressionante, muito impressionante. Mas ele é muito metódico. Naquela série da TV lá, Dia de Maria, não sei o que, também teve uma que ele emagreceu muito. Naquele filme lá, o 100 de Esparta, ele parece que engordou, parecia um monstro inchado e tal, né? Eu gosto do trabalho do Rodrigo Santoro. Agora, eu queria dizer uma coisa para você. A experiência que mais me sensibilizou como ator foi sobre sua direção. Por quê? Aí eu Nós fizemos um trabalho, era um treino que estava rodando do Homem Placa, e eu fazia aquele morador de rua, mendigo e tal. Aquilo para mim foi uma experiência fantástica. Eu fui confundido com mendigos ali na rua e tal. Até cachorro veio lamber a minha cara deitado na rua. Os figurantes, né? Apareceram naturalmente. Gente discutindo. Morador de rua também tem o direito, vocês não podem estar aí gravando e tal. Não sei Foi o que mesmo, e tal. né? Foi a experiência mais fantástica, me marcou muito esse trabalho. Agora, eu queria falar com você de um trabalho muito legal do site do Pode Cultura Notícia, que você edita, tem esse site e tal. Fala um pouco do Pode Cultura, Sandra. O Pode Cultura tem uma história bem interessante, porque o Pode Cultura ele começou com um blog, era nos meus momentos de lazeres, né? Ele escrevia sobre cultura, depois ele passou a ser um blog com um podcast, né? Foi o primeiro podcast de cultura no Brasil. É bem interessante. É gostoso, é série mesmo, a série tá na moda, né? Você é versátil demais, né? Tudo, televisão, cinema Não, e tal. É Nós tudo, vamos mas falar cada de um- teatro cada um já no já tempo. também, que eu sei que você está com uma coisa de teatro. Agora eu estou olhando, você está aí com um CD aí. Tô com CD. E você é cantora também? Não. Cantar, infelizmente, eu acho que nem pra comprar o leite do meu filho daria Chega certo. uma novidade, né? Não. Isso aqui é o CD da Sônia Rimes, Não Há Limites.
tema é bem interessante. E a Sônia é uma pessoa muito, muito querida, né? O material fotográfico é meu, fiz com muito amor. Foi a segunda vez que eu trabalhei com ela. Vai estar no Pod Cultura, né? Hoje ainda vou divulgar no Facebook. E aí eu resolvi trazer o CD, eu falei, por que não, né? Vou falar dela também. Beijo, Sônia, eu sei que você está assistindo o Na programa. tua casa você trouxe para dar de brinde para algum internauta, alguma coisa? Como é que é? Esse exatamente eu posso arrumar um para você entregar, mas hoje não, porque esse eu recebi ontem à noite. Eu não tive a oportunidade de ouvir as canções ainda. Mesmo que eu recebi uma delas antes da divulgação do CD. Mas é uma pessoa queridíssima, uma profissional interessante de também um dia poder estar aqui no programa. Mas se você programa. arrumar um ou mais aqui na TV, a gente sorteia para os internautas em outros programas e tal. E livro é uma coisa bem bacana também, que dá para trazer, porque eu faço resenha de livros, né, para uma editora. Então eu recebo os livros e escrevo depois sobre o livro. Legal. E é interessante. Cultura é sempre interessante, né? Nós temos mais alguma pergunta aí, produção? A produção acho que foi tomar café. Enquanto isso eu tomo um vinho, então. Ah, tá legal. Ô Sandra, eu gostaria que você agora... A gente fica proseando aqui, o tempo passa e tal, dá um pequeno... Eu gostaria que... E as produções teatrais? Você está aí com alguns planos de teatro para esse ano, alguma coisa legal e tal. Tem novidade aí, não? Tem bastante novidade no teatro, né? Eu estava sem atuar no teatro desde de 97, quando eu fiquei grávida do meu filho. E em 2009... Quando? 97? Desde 97 eu tô sem atuar no teatro. E aí eu sumi do teatro e só trabalhando distante, né? E faço a voz para um texto para outro, mas ia assistir, ver os amigos. Mas voltei em 2009 produzindo para alguns atores, que são atores que participam do Festival Renab, que é um festival de atores para cinema, o primeiro festival de atores para cinema que tem no Brasil, que é o Festival Renab. Comecei a produzir alguns espetáculos, que são espetáculos que são produzidos para determinados projetos. Então, um exemplo, você foi um ator que eu gostei bastante no Festival Renab e quero te produzir. Então, eu crio um espetáculo para você, convido alguns amigos que são produtores. Você pode repetir? Selena Vasco, o que ela mudaria, como é que é? Celei de Osasco. Tá. Ela quer saber se você mudaria alguma coisa daquilo que você percorreu na vida, dos seus caminhos e tal, que você percorreu hoje. Se você tivesse que fazer de novo, mudaria alguma coisa? Não. Ia ser advogada, por exemplo? Não. Não, profissão... Não, profissão não mudaria, não. Não, né? Não, porque eu tenho muito prazer no que eu faço. Talvez eu teria tentado a profissão da minha mãe, que é designer de joias, e de um tempo pra cá eu tenho me apaixonado bastante. Meu filho desenha, então eu fico apaixonada cada vez que eu vejo um desenho e vejo que ela criou aquela peça. Daqui a pouco você vai querer juntar mais um trabalho? Não. Eu tô... Talvez não. Não sei se eu vou me aposentar daqui a 10 anos, 15, 20. Eu nem sei se eu vou querer me aposentar, mas não mudaria, não. Eu mudaria uma coisa na minha vida pessoal, só. Mas na vida profissional, acho que nada. Eu faria tudo de novo, mesmo as vezes que eu bati a cabeça, porque foi muito bom ter batido a cabeça, porque eu voltei e refiz e ficou melhor. Na realidade, é só fazendo que a gente consegue aprender, consegue assim. Se não viver o fato, não vai aprender nunca. A experiência ainda é a melhor mestra, né? Errar é um aprendizado bem importante, bem interessante. Eu descobrir uma forma que não dá certo, né? Descobrir uma forma que não dá certo, é descobrir que tem coisas que às vezes é muito melhor que seja bem mais difícil do que fácil demais e vir um problema depois, uma coisa que nem valeu a pena, embora eu acho que tudo vale a pena que a gente vive. Então, assim, na vida profissional não mudaria nada, não, só na vida pessoal mesmo, que eu teria tido mais um filho. Obrigado, Silene, pela sua participação. E o Homem Placa, como é que vai ficar? Vai para o teatro? Como é que é? O Homem Placa
É um desejo, só vai pro teatro se Eu, tiver... eu perguntei porque eu tenho muito interesse, que, pô, ela Na me verdade, convidou não... para ser protagonista do filme, eu tô louco para saber, agora vai pro teatro. Eu escrevi o personagem pra você sabe, que eu te Eu conheci sei. num teste, e quando eu vou escrevendo é assim, tem gente que fala assim, por que aquele produtor, por que aquele diretor só convida tal pessoa para fazer? Eu já fui assim, eu já discriminei também, eu já fiz isso. Hoje eu entendo o porquê. No meu caso, quando eu escrevo, os personagens têm cara. Às vezes eu coloco a cara dele, mesmo sem ter um contato mais próximo com a pessoa, que foi o que aconteceu contigo. Eu te conheci num teste, ficou muito marcado pra mim, a presença dele, muito marcado mesmo, aquele dia. E toda vez que eu escrevia, eu lembrava dele. Toda vez que eu escrevia aquela personagem, era essa imagem que vinha na minha cabeça. Eu escrevo com muitas imagens ou com música. Não tenho nenhuma neura, tem que ser meia-noite, tenho que estar deitado, tenho que estar no quarto escuro, não tem nada disso. Eu escrevo em qualquer lugar, eu ando de coletivo, eu ando de trem, de ônibus, né? Que o meu escritório em Pinheiros é bem mais fácil de chegar. Eu tenho o hábito de escrever em qualquer lugar que eu tô. Não me incomodo com ninguém. Infelizmente tenho um vício que é de escrever em post-it, que isso me dá muito trabalho, né? Que os últimos roteiros que eu digitei, eu tive 6 meses de trabalho para juntar tudo, porque eu escrevo em post-it, eu não escrevo uma cena sequência para cinema. Para TV eu tô tendo esse trabalho, eu tenho que escrever cena sequência. Exato. Então assim, eu vou escrevendo tudo que vai acontecer naquela sequência. Pro cinema não, eu escrevo hoje a cena do Seu Zé, amanhã eu escrevo da Maria. É assim, uma hora eu digito tudo e depois junto e monto o roteiro. Então eu escrevo tudo espedaçado, né? Depois a gente junta tudo. Mas o Homem Placa é um projeto que só vai pro teatro se eu tiver o Seu Zé original. Caso contrário, não vai, porque é o projeto que está nas leis de incentivo. Graças a Deus, agora chama um profissional, porque é um outro profissional, né? Você sabe disso. Uhum. Captador de recurso é um extraterrestre. Quando você de cara com aquela nave espacial e o ET estiver ali, o captador, você segura ele, vai ser abduzido junto com ele, porque é um profissional difícil da gente conseguir no mercado. Eu tenho um outro profissional que atualmente formata os projetos comigo. Atualmente não, que a gente já está junto desde 2005, trabalhando juntos, que é o Antônio Carlos, que eu tenho certeza que ele está de olho no programa. Ele é de Manaus, veio para São Paulo, recebeu um prêmio do Itaú Cultural, né? Participou do Casa das Letras, trabalhou num curta comigo também, uma pessoa queridíssima, muito profissional, trabalha como jornalista, como ator e como produtor. Beleza. E essas produções teatrais é para esse ano ainda, vai estrear esse ano? Já está ensaiando. Já está ensaiando? Já estou começo com o ensaio agora do musical infantil, né? É meu primeiro musical, o primeiro roteiro também que eu escrevi, dramaturgia musical, que é Vida de Brinquedos, fala da história de uma menina que está se tornando mocinha e que ela começa a se desfazer dos brinquedos. É uma história bem legal, não é aquela coisa criancinha, já é pro adolescente mesmo. Eu acabei entrando nesse universo infanto-juvenil, gostei muito, fiz um laboratório de 5 anos assistindo séries, né? Eu não tinha interesse antes, mas aí quando você começa a assistir, a gente acaba vendo que tem muita coisa interessante ali. Aprender o que prende aquele adolescente, porque você prender a atenção de um adolescente mais de 5 minutos é algo... Eu falo que é difícil porque eu tenho um em casa, né? Então, é difícil. É difícil fazer teatro para criança. É difícil fazer teatro para criança. Eu tive a experiência de trabalhar em diversos espetáculos, né, infantil. O meu primeiro, né, que foi Proust Fantasminha, fazer a Maribel, é um dos espetáculos que eu tenho interesse de voltar pro teatro, né? Até porque foi o meu primeiro espetáculo. E o meu filho vai atuar nele, caso venha... A gente estava com essas leituras, então talvez o Miguel... Né, ele está querendo voltar pro teatro, que ele já fez, vai voltar agora. Mas O Miguel é o filho da Sandra. Ele vai ser ator também? Vai seguir a carreira da mãe? Não, o Miguel já atua, mas ele disse que não vai ser ator, graças a Deus, né? Momentos pra sofrer, né? Mas ele vai fazer gastronomia. Já está decidido, faz maravilhosos pratos, né? Olha que legal. Eu acho que ele vai mesmo fazer gastronomia. Eu acho que ele já está decidido. Eu fico muito feliz, que é uma excelente profissão. Em qualquer lugar que ele estiver vai ter mercado para trabalhar.
o Pedro, né? O nosso internauta Pedro está perguntando qual a sua sugestão, porque ele tem um grande interesse em ser ator, em se lançar na carreira artística. Se você tem alguma sugestão para fazer? Quantos anos ele tem? Ele não anotou aí, né? Por e-mail as mensagens, então ele... Ah, tá. Na verdade, para dar uma sugestão para ele, teria que saber que idade ele tá, se já teve alguma experiência, para saber como dar uma ele não, o Pedro não disse se tem alguma experiência, nada, você... Ele só faz a pergunta, então ele deve ser... então ele deve ser novato, se ele não for de São deve Paulo... ser jovem, né? Querendo se tornar um ator, um artista e tal. O que é que você orienta o Pedro? Pedro, se você for de São Paulo, você pode procurar a escola Célia Helena, pode procurar o Senac, que fica ali na Lapa também, que você vai ter uma boa experiência fazendo um curso lá. É um curso que é bem mais para a área prática, né? Que às vezes a teoria acaba a pessoa cansando. Mas, se você realmente quiser ser ator, você vai ter que aprender a lidar com a teoria, né? Ler muito, sempre ler. Não lê só livros de dramaturgia, não. Lê tudo que passar na sua frente. E mesmo que não tenha possibilidade de comprar um livro, em qualquer esquina tem uma biblioteca, hoje em dia a gente pode falar, né? Como é que é? É de Campo Limpo? Campo Limpo? Então é de Campo Limpo, São Paulo, aqui. Então. Ele conhece Casa de Cultura? Casa de Cultura, se eu não me engano, tem em Campo Limpo. Tem projetos teatrais em Campo Limpo. Tem cursos, ele pode fazer um curso que é gratuito, né, na Casa de Cultura. Começando por lá, né? Começando por lá, que aí você já vai ter uma experiência, já vai sentir se é isso mesmo que você quer. Porque às vezes você vê só o glamour da profissão e na real não tem glamour nenhum na profissão. Para quem tá lá mesmo, batalhando, não tem glamour. O glamour é só para quem tá do lado de fora te vendo, né? Porque é uma carreira que se trabalha muito, que sofre muito, sofre tudo, viu? Sofre porque espera muito, você sofre porque seu telefone não toca, ele tem que tocar para vir um teste para você fazer, você sofre porque você fez um curso hoje, mas aí você vai perceber que daqui a 6 meses você precisa fazer outro, porque o profissional precisa ficar o tempo todo se reciclando. Não parece, mas o mercado tem se transformado a cada dia. Cada vez mais os atores estão ficando mais preparados, eles cantam, dançam, atuam. Então quando vai ter uma seleção agora, a gente faz circo, trampolim, trapézio. Faz circo. Tem o Clube Escola também. O Clube Escola é da prefeitura, eu acredito que tem em Campo Limpo. Tá. Ele tem 27 anos e não tem nenhuma experiência. Então, lá no bairro dele, Campo Limpo, tem a Casa da Cultura. Casa da Cultura e com certeza o Clube Escola. O Clube Escola você vai fazer aula de circo. A aula de circo, ela dá uma postura pro profissional, né? Ele pode fazer tecido e tem vários outros cursos. Até esporte mesmo, que é interessante você ter. Por quê? Às vezes você pega um filme e você é um nadador. Ou você pega um filme e você é um jogador de futebol. Ou o ator, na verdade, a personagem, é o que nós fazemos na vida real. Então, né? Tem um personagem que é o garçom, que é legal você ter todas essas experiências. Eu não estou falando que você tem que ser garçom, mas eu estou falando que... Quanto mais for a bagagem dele, em todos os sentidos, quanto mais for a bagagem, melhor, né? Mais você vai agregar valores para conseguir ser chamado para um teste. Eu te indico que você comece pela Casa da Cultura, mas se você já tiver disponibilidade de fazer um curso profissionalizante, você pode tanto ir no Célia Helena, ir no Senac, o Macunaíma, que dizem que é um dos cursos mais em conta, mas ele é bem demorado. O Célia Helena eu falo sempre, indico, porque é a demanda de atores que vêm desses lugares que eu gosto, então eu acabo indicando, né? Eu também posso indicar um, porque eu fiz curso de atuação e direção no Actor Studio, que hoje é Instituto Stanislavski, e tem o site Instituto Stanislavski, tem até Facebook também, é muito bom também. Então ele tem uma opção de curso aí, vai ter que estudar muito, não tem dúvida. Se precisar de mais dica, pode me procurar no Facebook, pode procurar no Twitter.
Sandra Camelo. O jeito você vai conseguir, né, de encontrar. No Google você acha fácil. Começa pelo lugar certo, começa por uma casa de cultura, porque os profissionais que dão aula lá, eles passam por um teste. Então, esses profissionais, eles estão aptos, estão bem capacitados para preparar os jovens atores. E eu perguntei a idade só para saber que tipo de curso poderia te indicar, porque a idade, o ator tem todas as idades, ele pode começar a hora que ele quiser. É isso. Tá bom, meu querido? Boa sorte. E do que mais nós vamos falar? O teatro, você tem 2 projetos rolando. Eu tenho 2 projetos. Que é o infantil. Que é o infantil, Vida de Brinquedos. E tenho um outro projeto que é uma comédia, né? Eu sou mais pro lado da comédia, né? Eu gosto mais de escrever comédia. Eu geralmente escrevo comédia romântica quando é para cinema, mas no teatro eu tenho percebido que sempre vai puxando para comédia. Não é uma coisa assim, proposital, mas por um lado é melhor, né? Para se vender. Que é o espetáculo Nua. Não tem personagens nuas, não. É nua. Sugestivo, né? Todo mundo sem roupa, assim? Não. Não, né? Não, infelizmente não, porque a casa ia ficar lotada, mas não é. Então é uma comédia, fala da história de uma escritora, uma best-seller, que passa por dificuldades de escrever, a carreira dela, o sucesso dela prejudica o lado dela pessoal, e ela começa a ter dificuldade de escrever e tem toda essa história da editora ficar cobrando, que ela precisa de mais um título no mercado. E com toda essa cobrança, assim, ela se sente nua de ideias. E é isso. Bom, cinema... Como é que está o cinema? Você está fazendo cinema? Tem projetos atuais para fazer? Porque tem filme seu pronto aí, que é inédito ainda, não tem? Tenho projetos aí, um que eu estou batalhando numa distribuidora. Olha, nós tivemos uma notícia espetacular ontem. Eu não sei se já tinha rolado, eu acho que não, porque eu recebi, eu digo que em primeira mão, que é quando a imprensa solta pela primeira vez, eu recebi. Que era uma coisa que eu já falava antes, eu não sei se o senhor lembra que eu falava assim, os filmes vão começar a acontecer, mais filmes entrarem no mercado a partir do momento que a gente não precisa das leis de incentivo e que entre um patrocinador direto, que ele queira estampar ali o nome dele de alguma forma. Um exemplo, eu estou tomando vinho, né, e educadamente ele pega lá a garrafa de vinho e acaba mostrando a marca, coloca ali despercebido, aquela coisa que não é batido, o merchan. O merchan sem ser aquele merchan de novela, sabe? Que do nada eu entro aqui e falo, olha, eu tô usando Avon, sabe? Umas coisas assim. Então, o merchandising, graças a Deus entrou no mercado. A agência África vai fazer estreia de, se eu não me engano, 3 longa-metragens e uma peça de teatro com merchan. Então, isso daí é uma coisa que a gente já estava trabalhando há bastante tempo. Eu consegui um patrocínio do Festival Renab, que foi da Ambev, e que possivelmente batalhar novamente para ter que é um bom patrocínio, né?